Olá! Dentre as Forças Armadas, a Marinha é a força mais reacionária e conservadora que existe. Ela tem viés aristocrático, ela é antipopular, sempre esteve ao lado dos poderosos, sempre foi contra o povo e contra aos seus marinheiros, que, em sua maioria, ainda são pretos e pardos. Eu lembro que o Motim dos Marinheiros de 1964 reivindicava, além de melhores salários, o fim das humilhações e das torturas. E eu quero dizer aqui também que quando eu cheguei na base naval de Aratu, em 1981, o marinheiro era castigado com 2 sapatos de escafandrista, sapato de ferro pesadíssimo, que ele era obrigado a calçar, e ainda colocava nos ombros dele 2 projéteis e canhões de 127 milímetros. Isso aí, minha gente, é tortura ou não é? Então, 16 anos depois do Motim dos Marinheiros, liderado pelo Cabo Anselmo, a Marinha ainda praticava esse ato de tortura. Lembro também que as revoltas que envolveram praças até de outras armas e outras corporações, a Marinha encerra de forma sangrenta, como aconteceu com o fim do motim da Polícia Militar da Bahia em 81, março de 81, quando um oficial da polícia foi morto, outro ficou paraplégico e mais uma dezena foi presa e excluída da polícia. Então, a Marinha, ela é altamente repressiva. O seu serviço de informação, o CENIMAR, é feroz na repressão. Ele ainda existe aí. Mudou um pouco o nome aí, a fisionomia, mas a base, a estrutura é a mesma. Foi o órgão mais repressor, que mais perseguiu, que mais se infiltrou nas camadas populares, nos meios chamados de subversivos. Foi também a Marinha, através do antigo comandante, o Garnier, né, que está preso, que logo de cara apoiou, né, o golpe, ou a tentativa de golpe, liderado por Bolsonaro, em 2022. Então, sempre ela pautou as suas ações de forma conservadora. Eu lembro que tinha uma história que contavam que um fuzileiro naval, durante uma visita a um navio da antiga União Soviética, ele recebeu, como todo mundo, como todo visitante, alguns folhetos falando das belezas da Rússia. Aqueles folhetos ali faziam parte de um programa de intercâmbio. E aí, ele levou para os armários aquele folheto. Isso bem antes da Revolução 64, do golpe 64, vamos dizer assim. Então, ele esqueceu aqueles folhetos lá. Quando outro marinheiro, em outro tempo, alguns anos depois, estava no armário, de repente houve ali uma batida nos armários, uma inspeção dos armários, e encontraram esses folhetos no armário desse fuzileiro naval, que não tinha nada a ver, pois foi colocado lá pelo outro, de forma inocente até. E esse fuzileiro naval, ele foi barbaramente espancado, barbaramente torturado. E assim eles faziam com fuzileiros e com marinheiros, a quem eles chamavam de subversivo. Eu lembro que uma vez eu estava servindo no CT Rio Grande do Norte e de repente teve uma batida, uma inspeção surpresa nos armários. E aí olhou o armário de todo mundo lá tinha um armário grande, que as pessoas colocavam as roupas, trabalhavam durante o dia e depois iam para casa. Porque também naquela época a gente não podia sair em trajes civis. Então entrava fardado, deixava a roupa nesse armário, aí depois saía, ia para os armários e colocava os trajes civis. E nesse armário encontraram guimbas de cigarro, guimba de maconha,
muita cachaça, uísque, um bocado de coisa lá. E recolheram e ninguém disse nada. Quando chegou na vez de inspecionar o meu armário, só tinha livro. Livros e textos, né? Inclusive eu me lembro que eu tinha alguns livros de Machado de Assis, que eu sou fã de Machado de Assis, e também de Lima Barreto. E tinha também alguns textos de Rousseau. E também alguns textos sobre ecumenismo. E aí um sargento que estava de polícia, ao lado do oficial, começou a dizer: boy, você está encrencado, esse texto aí falando de ecumenismo, né? De cubismo, de não sei o quê, de Rousseau, você parece que é admirador da Rússia? Aí o próprio oficial deu risada da asneira que ele falou. Mas era assim, eles procuravam colocar você dentro de um contexto que nada tinha a ver. E eles colocavam, para lhe perseguir, asnos, jumentos desse tipo, que eles invertiam a história e colocavam você como subversivo. Tá certo? Mas aí o oficial falou assim, que eu lia muito, quer dizer, ele estava incomodado porque eu lia muito, porque na marinha que eu conheci, você não podia ler, você não podia se expressar, você não podia contestar e você tinha sua vida escolar dificultada. Quando você dizia que queria estudar, queria se formar, eles mudavam você de OM. Eu, por exemplo, quando eu estudava no Rio de Janeiro, que eu estava prestes a concluir o 2º grau, eles me mandaram para São Pedro da Aldeia. Me tiraram do foco da escola, me tiraram do foco do saber, me tiraram das reuniões, da efervescência do Rio de Janeiro. Então, o marinheiro não podia estudar, não podia pensar, não podia ler. Era assim na época da ditadura, na época da marinha que eu conheci. E muita gente aqui fora não sabe disso. Infelizmente, as pessoas desconhecem essa realidade que a gente viveu na marinha que eu conheci. Eu sou o Dom Benedetto, peço que curta o vídeo e se inscreva no meu canal. Valeu!